Olá, boa noite, caros amigos. Uma vez mais convosco, através do nosso canal 49, neste nosso habitual programa Domingo à Noite, Nossa Fé, Nossa Vida. E também uma vez mais aqui com o nosso amigo Isaac. Não, diz que já está nos Açores, mas ainda não está. Ainda cá está. Não sabe bem se há de ir, se não, e se fosse comigo, eu já lá estava. Ok, bom, Isaac, estás bem disposto? Estou bem. E o seu padre, como é que vai? Eu tentarei. Depois eu lembro-me de vocês. Mas só para o mês que vem, só para julho. Precisamente de hoje 9 de... Não. 9 de julho. Não é de hoje a um mês, mas é quase. Então chega lá no dia de Camões. Não, eu vou em julho. Pois é por isso. O Camões é em junho. 10. Ah, é verdade. 10 de julho. É verdade, desculpa. Hombre, o Estava dia... a pensar no 4 de julho, talvez. O 4 de julho é para aqui. Dia da raça, dia das comunidades, dia do país, dia de Camões. Mas não é nisso que vamos falar. Vamos falar do nosso domingo de hoje, também o dia do Pai. E, sem mais, vamos ler o texto do Evangelho. Do Evangelho? Ou pode ser a primeira leitura. Ou pode ser. Então começa Eu pela vi a primeira primeira. leitura, já que é o dia do Pai, a ver se nós damos aqui se malhamos nestes pais ou se lhe damos um abraço de satisfação. Tá bem. A primeira leitura deste domingo é do livro de Samuel. Naqueles dias disse Natã a David: Assim fala o Senhor Deus de Israel: Ungi-te como rei de Israel e livrei-te das mãos de Saul. Entreguei-te a casa do teu senhor e pus-te nos braços as suas mulheres. Dei-te a casa de Israel e de Judá, e se isto não é suficiente, dar-te-ei muito mais. Como ousastes desprezar a palavra do Senhor, fazendo o que é mal a seus olhos? Matastes à espada Urias, o Hitita. Tomaste como esposa a sua mulher, depois de o teres feito passar à espada pelos Amonitas. Agora a espada nunca mais se afastará da tua casa, porque me desprezastes e tomastes a esposa de Urias, o Hitita, para fazeres dela tua mulher. Então David disse a Natã: Pequei contra o Senhor. Natã respondeu-lhe: O Senhor perdoou o teu pecado, não morrerás. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Meus amigos, antes de mais, parabéns a todos vós que nos estáis a ouvir e a ver, repito, através do nosso canal 49, neste momento. Antes de mais, parabéns pelo Dia de Pais. Já é quase noite, mas oxalá que tenhais passado com os vossos filhos, com as vossas esposas, mães dos vossos filhos, vós que sois pais, que tenhais passado um dia felicíssimo, alegre, contente, feliz por esse grande dom que Deus vos deu, o dom da paternidade, que certamente vos honra e vos faz saborear a vida como bonita. Nós em Portugal não celebrávamos tanto o Dia do Pai, andávamos sempre mais à volta da nossa mãe, sempre agarrados à saia da mãe e esquecíamos às vezes o Dia do Pai. E aqui também não se faz tanta festa, nem tanto. Não sei bem porque é que será. Não sei se é uma questão psicológica. Não sei, O que é que será, mas parece que não tem tanta força o Dia do Pai, não é? Pois não. Talvez é porque talvez que as pessoas, os filhos, têm mais um carinho pela mãe do que têm pelo pai. Mas não há mães sem pais. Não há mães sem pais. Eu não sei. E talvez é porque talvez as mulheres, como vivem mais anos,
têm a tendência de viver um pouco mais. Haverá alguma razão por isso? E se calhar aquela convivência tão íntima daqueles 9 meses de gestação agarrados à mãe e os primeiros dias da infância mamando nos peitos da mãe, etc, etc, se calhar não. E depois também aquele aspecto às vezes mais autoridade, mais autoritário do pai, etc. Pelo menos há uns anos atrás. De qualquer modo, isso não importa, não importa tanto, mas penso coisas tremendamente bonitas quando nós olhamos para este dom da paternidade, quando olhamos para esta capacidade de não só gerar filhos, porque isso também se faz muito facilmente, num minuto ou dois, e às vezes até se faz a dormir ou debaixo de uma borracheira, ou então debaixo apenas do instinto da pessoa. Mas por vezes as pessoas são capazes de assumir o resultado dos seus atos, que é o fruto desses atos mesmo menos conscientes ou mais conscientes, mas é de louvar aqueles homens e mulheres que fazem contas à vida, olham para si, olham para o seu amor e então pensam em gerar um filho, os dois à distância, antes até mesmo já o engendram no seu pensamento, no seu desejo, no seu coração também. Acho que é de louvar isso. Muito antes de casar. Muito antes de casar. Muito antes até de conhecer a sua mulher. E mesmo às vezes também, mesmo depois de casados, combinam com a esposa, olhando as suas... Eu penso que isso é muito mais importante, que as pessoas façam um projeto de paternidade e de Sim, mas eu referia-me mais, pensava para onde ia, era do aspecto de que o homem e a mulher, quando as coisas funcionam bem, já têm as coisas planeadas, daquela vontade de querer ser pai muito antes até de conhecer a sua própria mulher. Antes de conhecer. E muitas vezes até no seu namoro já combinam a gente, vamos passar X anos sem filhos, etc. Ou vamos, depois quando tivermos a carteira mais sossegada, as nossas contas mais... Oxalá que não pensem assim, porque eu acho que muitas vezes quem pensa assim, as contas nem sempre saem certas. O que é melhor é confiar em Deus e deixar que Ele faça as contas. E nós fazemos o melhor no nosso dia-a-dia. É interessante, mas a força de hoje, e já lá vamos, ou mais, é o que importa, mas a força de hoje eu penso que aquela ideia também de se deixar as coisas, só Deus dará, aconteça o que acontecer, então os filhos acontecem por acontecer. Penso que também, hoje os nossos casais já não pensam tanto assim, os filhos não acontecem só porque tem que acontecer. Aconteceu, a gente não esperava, este cá nas nossas ideias já veio tarde ou tal, mas aconteceu, evidentemente, e depois aceita-se. Mas uma coisa é aceitar, uma coisa é aceitar um acontecimento que aconteceu, portanto, aceitamos uma coisa que até que às vezes se calhar não queríamos, outra coisa é projetá-lo. A nossa vida, a nossa idade, as nossas possibilidades, o nosso trabalho, o nosso income, etc, etc. A nossa casa, se temos condições para receber mais um filho, etc, etc. Penso que as pessoas também faziam um projeto. Aliás, a Bíblia diz que também nós também fomos, de um certo modo, projetados já no pensamento de Deus, já muito antes da nossa mãe nos conceber. Bem, Dia do Pai, felicidades, um abraço grande, parabéns, sobretudo para aqueles que são pais conscientes, pais responsáveis, pais amorosos, pais que se sacrificam pelos seus filhos e lutam e trabalham e sofrem para que eles sejam verdadeiros homens. Penso que a paternidade está muito mais aí. A primeira leitura que acabámos de fazer, tirada do livro de Samuel, conta a história de um homem que também era pai. E pai de uma nação? Pai de uma nação, de uma certa forma? Pai de uma nação, mas também pai de um grande rei que foi Salomão.
não é? que de uma certa forma não foi um filho muito bem pensado. Se calhar não. Até talvez nem calhar sequer não. não devia ter acontecido, o que é uma grande prova de como muitas vezes, não muitas vezes, mas quase sempre, como Deus pega nos nossos erros e transforma-nos em grandes coisas, como é o caso de hoje, deste David, que de uma certa forma matou este homem, Urias, não diretamente, mas indiretamente, foi a causa da morte dele, para casar-se com a mulher dele, o que se chama adultério e tantas outras coisas, e no fim foi esse filho dessa mulher que foi o herdeiro da coroa. Isto, Padre Isaac, isto às vezes pode ser uma lição, porque para todos nós, homens e mulheres, e para todos os homens que são pais, como estávamos há pouco a falar, às vezes num melhor pano, diz o nosso povo, às vezes cai a nódoa. David era um homem famoso, era um homem tremendamente querido por Deus, bafejado pela sorte, ou digamos de outra maneira, cheio de bênçãos de Deus, etc, etc. E David teve esta desgraça de meter fortemente a pata na poça, de desejar a mulher do próximo e depois de ter relações com ela, ainda por cima, se calhar para cobrir o seu adultério, resolveu pôr o pobre do Hitita lá à frente da batalha, mandou que ele fosse posto à frente da batalha, onde a batalha era mais encarniçada, para que ele morrera mesmo, etc., e ele ficasse com a sua mulher. Ele que já tinha bastantes mulheres e ainda foi roubar. Daí que aquele diálogo bonito de Natan, que conta uma história a David. Natan, que é o profeta, falando por Deus. É o profeta que lhe vem e que lhe diz: tens um pastor no teu reino que tem 100 ovelhas e não descansou enquanto não comeu a ovelha do parceiro e tal. E o David diz-lhe abertamente: diz-me quem é esse homem e vamos castigá-lo fortemente. E o profeta diz: esse homem és tu, fizeste isto. Ok, no melhor pano cai a nódoa. Também isto quer dizer que há duas coisas aí importantes. Uma que nos liga ao domingo passado, que nos falava do Espírito Santo e fala de Jesus Cristo, que dá o mandamento do perdão a quem se arrepende, etc, etc, e garante o perdão. David pede perdão e o pecado é-lhe perdoado. Também é bom refletirmos nisto. E é bom que reconheçamos os nossos erros. Há muitos homens e mulheres que fazem erros e não os reconhecem, nunca pedem perdão. Isso é um problema. Penso que nos estão a fazer O sinal para fazermos o nosso pequeno intervalo. Passou um quarto de hora, a gente já vem. Não fujam, que nós também não, e já nos encontramos. KNXT TV is proud to say thank you to all its viewers who have given their support for over 25 years. And only through your support is KNXT able to provide spiritual and informative programming. Please remember KNXT in your long-term support through wills, bequests, trust, and plan giving. Your gift is important to the future of Catholic television. Help preserve the strength of KNXT's message based on the teachings of Christ. Keep KNXT in your future plans. Ok, como nós prometemos, a gente ainda vai prometer umas coisas e vamos cumprindo, não é? Não são para os nossos políticos que prometem e depois não fazem nada. Isaac, estávamos a falar na história da vida, na história da morte do Hitita, naquela história de que às vezes no melhor pano cai a nódoa, etc. Também acabámos por uma aportação ao David depois reconhece o seu erro, reconhece o seu pecado, até faz aquele salmo bonito, o Salmo 50, etc. Pede perdão e
e o profeta garante-lhe a bênção de Deus e continuou um homem abençoado. À luz de todo este panorama, o que é que te sugere? Dizer alguma coisa à nossa gente? Bem, eu acho que nós podíamos falar um pouco sobre o pecado em geral, e não há dúvida que nós experimentamos a nossa fraqueza humana, o nosso pecado, especialmente na área da sexualidade, que é talvez uma das formas onde nós somos mais fracos, onde é a fraqueza maior. Mas não quer dizer que é só as coisas que têm a ver com sexualidade ou com sexo que é pecado. Há muitas outras coisas que são pecado, como por exemplo todas aquelas coisas que nos levam a cair muitas vezes na sexualidade são tanto pecado, para não pensar que um homem como este, David, que fez uma coisa horrível, que não presta, que não é bom, e se tivesse feito outras coisas seria mais perdoado. Talvez nos nossos olhos há coisas que têm mais perdão do que outra. Talvez por ser rei, por ser a pessoa quem era, tal e qual como nós perdoamos a pessoa dependendo também de quem é, que tipo de pessoa que é, e podemos reconhecer se foi uma coisa só de uma vez ou se é uma de muitas, e isso tem muito a ver da forma como nós perdoamos, especialmente homem e mulher nas suas relações. Mas também podíamos notar de que a natureza do pecado em que David faz o acto, mata indiretamente o outro homem e usa isso para encobrir um pecado anterior, que essa é a nossa tendência, como aqui uma vez o Sr. Padre Marta falou, do pecado originante, em que nós temos sempre a tendência de um pecado para encobrir outro. Mas talvez de uma certa forma, quando nós falamos em pecado, nós temos que dizer que parecia que antigamente tudo era pecado e talvez hoje é o contrário. Hoje nada é pecado. E muitas pessoas hoje em dia definem pecado se eu faço mal a alguma outra pessoa, isso aí é pecado. Mas se não faço mal a ninguém, como quem diz, não faço mal a ninguém, está bom, não faz mal. E isso é tanto tudo é pecado como nada é pecado, são dois erros. Esse parece-me que ser um dos problemas da nossa gente e do nosso mundo de hoje. Nós passamos talvez do 8 ao 80, daquele exagero, parece que tudo era pecado, até mesmo um simples pensamento. Ai Jesus, que eu tive um mau pensamento ou tive um pensamento tal. Até o pensamento era pecado. E hoje parece que quase nada é pecado. Bem, se eu não fiz mal a ninguém, então eu resolvo tudo o que eu quiser com a minha vida, etc. Mas há aqui um problema também de fundo. Já que tocamos nestas coisas, esta ideia que nada é pecado também leva às vezes as pessoas a terem uma ideia que, pronto, não fiz mal a ninguém. Também a questão da confissão, a questão do arrependimento, a questão do pedir perdão. O pedir perdão também é uma ideia que o mundo moderno e mesmo muitos cristãos católicos do nosso tempo às vezes põem em dúvida esta questão do perdão. Depois, por outro lado, o pecado originante. Geralmente um pecado, o grande mal às vezes nem é mesmo tanto quase o pecado em si, o ato em si. É as consequências que vêm. No fim de contas, um ato que evidentemente é mau, um ato de adultério com outra mulher, etc, etc. Mas depois aquilo originou pecados talvez contra a justiça, pecado de injustiça, muito maiores. A gente não pode medir a maldade, etc. Mas originou outros pecados. Originou a morte do outro senhor, originou, etc, etc. E isso é às vezes a tal fragilidade humana que não pensa nas consequências
nas consequências, e geralmente o pecado sempre tem as consequências. E nessas consequências, de acordo com as consequências, também se põe realmente a consequência à própria pessoa. David, diz a Bíblia, chorou amargamente o seu erro, quando reconheceu. Chorou amargamente o seu erro. E teve consequências. Já não foi capaz, talvez por castigo, ou já não foi capaz de resolver certos projetos que ele tinha e que Deus tinha a seu respeito. Foram retidos para Salomão. Ele merecia a morte, mas o Senhor perdoou-lhe, porque, diz Natã, o Senhor perdoou-te o teu pecado. E no domingo passado nós víamos isso no dia do Pentecostes. Cristo sopra sobre os apóstolos, isto é, sopra, comunica-lhes o Espírito Santo. E esse é o mais importante. E o Espírito Santo vai fazer com que a Igreja, por isso é um Espírito chamado Santo. Não é uma coisa qualquer, é o Espírito de Santidade, é o Espírito de bondade, é o Espírito da união com Jesus Cristo. É o seu Espírito, não é o Espírito do mal diabólico. Cristo diz: a quem perdoardes serão perdoados. E dá o mandamento do perdão. Muita gente tem dificuldade de perceber isto. Diz: o perdão foi uma coisa inventada a confissão, e esta questão é uma coisa inventada pelos padres. Já tive um que me disse na cara que a confissão foram os padres que inventaram para descobrir, no tempo da Inquisição, para descobrir quem é que andava na bruxa, quem ia à bruxa, quem fazia isto, quem fazia aquilo, para depois os captar, os castigarem, etc, etc. Penso que a Inquisição é da Idade Média e Jesus Cristo é quase 1000 anos antes. Mas também há esta questão, não sei da tua experiência como padre, sentes isto ou não, que o povo está perdendo esta necessidade também de se olhar, de se ver ao espelho, de reconhecer os seus erros. Sim, porque também parece que existe o pensar de que só por dizer perdoa-me que é suficiente, que acabou, que não importa. E até muitas vezes nós vemos pessoas a dizer desculpa-me, mas assim que já sabe que já vai dizer alguma coisa que vai ofender, mas já está a pedir desculpas antes de ofender. Sim. Temos como essa tendência de pensar é só necessário dizer I'm sorry, é só necessário dizer perdoa-me, e que isso como nos limpa. Desculpa, mas tenho que fazer isto. Desculpa, mas tenho que te ofender. Tenho que te ofender, mas isso aí é porque não tem aquele sentido de que está a fazer algo mal, mas passa só a ser uma expressão sem muito valor. Todo o pedido de desculpa tem que vir com o sentimento que errei, que fiz mal, e também com o sentimento de querer reparar aquele mal feito. Como refazer a injustiça. Sim, logo que for possível. Como aquela ideia como a história do homem que cobrava impostos e que roubava, e depois Jesus, Nicodemo, foi à casa dele e depois ele disse àquele que a quem roubei vou dar 4 vezes mais, que é uma forma de uma pessoa que sim sentiu que fez mal e que queria endireitar o mal que fez no seu passado. Queria refazer a injustiça, não é? Mas vivemos neste mundo em que pensamos que é só dizer desculpa, mas vou dizer agora o seguinte. Há também uma outra ideia, e nós aproveitamos esta questão, porque às vezes as coisas vêm de acordo com as circunstâncias. Eu, por exemplo, tenho esse costume, geralmente, quando às vezes sinto a necessidade de tocar num certo assunto ou num certo problema nosso, que faz parte da nossa vida e da prática da nossa fé. Então guardo para quando vem a ocasião de certas leituras ou isso assim. Há muita gente
porque também a respeito do pecado, a respeito do perdão, a respeito da confissão, também disse, bem, para que é que nos vamos a confessar a um padre? A gente confessa-se a Deus e pronto, eu ponho-me diante de Deus e peço perdão e acabou a questão. Talvez a resposta é a primeira leitura, em que David não tinha a necessidade de reconhecer a Natã que eu pequei, que assim o fez mal. Ele podia ter dito, isso é comigo e com Deus, tu não tens nada a ver com isso. Assim que, indiretamente, nós temos aqui como uma espécie de confissão. Não tanto como existe hoje, mas temos aqui um representante de Deus, Natã, como profeta, que vem não só para dizer o mal, não vem só para a acusação, mas também passa a ser de agente de reconciliação com Deus, em que é que Natã, que é que diz por Deus, o Senhor perdoou o teu pecado, tal como nós no confessionário dizemos, eu perdoo todos os vossos pecados no Pai, Filho e Há Espírito uma Santo. antecipação daquele, digamos, do discurso de Jesus Cristo, séculos antes, há uma antecipação, a quem perdoardes serão perdoados. Natã era, de facto, o mensageiro de Deus, era o profeta, e era visto por David como realmente o homem em nome de Deus, e é também essa figura da Igreja que em nome de Deus diz a Natã, diz a David, fizestes mal. David reconhece e pede perdão, e Natã garante-lhe o perdão. Cristo deu aos seus discípulos, deu à Igreja esse mandato, e quando se confessam ao Padre, evidentemente estão a confessar-se ao Padre, mas mais do que o Padre, estão a confessar-se à Igreja. E antigamente as confissões eram públicas nos primeiros tempos, confessava-se à Igreja e a Igreja aí garantia o perdão, etc, etc. Estamos a fazer o sinal, a nossa reflexão está a chegar ao fim. São temas que vale a pena vós, pais e mães e filhos, família, às vezes também discutir isso em família, aferir ideias de acordo mais com a Bíblia e com a verdade da nossa religião. E estamos a acabar. Até outro dia, se Deus quiser.